Amados irmãos em Cristo Jesus, Jesus, o sacrifício perfeito. Meus amados irmãos, o salmista Davi, guiado por Deus e Espírito Santo, já falou a respeito do sofrimento de Cristo. Ele disse no Salmo 22, versículos 1 e 2: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Nesta sexta-feira santa, nos reunimos em espírito de reverência, silêncio e profunda contemplação. Afinal de contas, quão terrível é o pecado que nós seres humanos trouxemos ao mundo. Este não é um dia comum. Este é o dia em que os céus se abriram para revelar que a justiça divina não pode ser alcançada por obras e nem por favores humanos, por mais interessantes e valorosos que nós os julguemos, mas somente a justiça divina nos é alcançada pela obra redentora de Cristo, que veio por graça e misericórdia e que vem do próprio Deus. Este é o dia em que a igreja se coloca aos pés da cruz, o dia em que somos chamados não apenas a ouvir, mas a contemplar e meditar no fundo da alma a respeito do que Jesus fez por nós. Então, em estafa mental, exclamar: que amor é esse? Que Deus é esse que aceita morrer por quem não merece? Que Deus é esse que sempre existiu e ninguém pode entender seus desígnios? Que Deus poderoso é esse que não tem vergonha de pessoas inúteis como nós? E ainda se perguntar: quão valorosos somos nós? Do mesmo modo, dizer: quão miserável sou para que Deus se compadeça de nós. E ainda podemos dizer: quão valoroso sou eu para que alguém se importe comigo. E do mesmo modo, que miserável sou eu ao ponto de ter me vendido por uma simples mentira e aceitado me afastar de Deus. Foi isso que o diabo fez conosco: mentiu, e o ser humano o seguiu como se fosse a melhor opção. Como posso crer neste Deus que escandaliza o mundo dizendo: eu morrerei por ti para que tu tenhas paz comigo? E então, desguarnecidos dos nossos mais profundos e sinceros egoísmos, dizer em sinal de arrependimento: Senhor, tu que morreste em meu lugar, não me lances fora da tua presença, para que eu desfrute maravilhado e em estado de graça esta salvação. Pois não basta apenas compreender, mas é preciso que nós nos rendamos perante o mistério de Deus em amor a nós, que se revela no sofrimento da morte de Cristo na cruz. Sofrimento esse que ser humano, por mais que fosse ou pudesse passar por ele, não resolveria nem mesmo a nossa situação, dirá dos outros. Por isso, ao olharmos hoje, olhamos para Jesus crucificado, o Deus que morreu. Sim, Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Mas essa perfeição não pode ser compreendida sem antes encararmos a realidade do pecado, pois a cruz não é apenas uma demonstração de amor, ela é, antes de tudo, a prova de que o pecado é terrível, devastador e mortal, que somente Deus poderia resolver. Vivemos um tempo em que o pecado é relativizado,
O que Deus chama de errado, o mundo muitas vezes chama de normal. O que a palavra condena, a sociedade celebra. E pouco a pouco o ser humano vai perdendo a sensibilidade espiritual, deixando de perceber o quão grave é viver afastado de Deus, e diz assim: mas todo mundo faz, por que eu tenho que ser diferente? E muitas vezes na igreja não é diferente. A palavra é pregada, mas eu e vocês achamos que talvez Deus não seja tão exigente assim. Talvez podemos ainda recorrer a outras fontes que se dizem bacanas. Meus irmãos, mas agora nós vivemos numa época diferente. Não se pode mais considerar isso ou aquilo errado. É preciso relevar para que as pessoas não saiam da igreja, dizem alguns. É preciso encarar de frente e se assumir pecador, para que o Espírito Santo, enviado por Jesus a nós, nos molde de inimigos em amigos de Deus. E não tem como isso acontecer se não for pelo ouvir, meditar na palavra de Deus. Se o mundo diz uma coisa, lembre-se, o nosso estandarte é a palavra de Deus. Não podemos seguir aquilo que o mundo diz normal, mas devemos seguir aquilo que Deus diz que é normal. Quantas e quantas vezes na história já foi dito: tantos anos mais o cristianismo seria exterminado. Agora que o ser humano já tem tanto conhecimento de ciências, não precisa mais de Deus. E sempre de novo a palavra permanece, e essas pessoas simplesmente desapareceram no tempo, e as suas palavras apenas são ecos da incredulidade humana. Todavia, a cruz rompe essa ilusão de que o ser humano não precisa de Deus. Ela nos mostra que o pecado não é pequeno, ele não é apenas um deslize, como alguns querem entender. Ele é rebeldia contra Deus, ele é ruptura, ele é morte. E se o pecado é tão grave, então o sacrifício que resolve precisa ser perfeito. E é exatamente isso que nós encontramos em Jesus. O Salmo 22 nos conduz diretamente ao cenário da cruz. Embora tenha sido escrito séculos antes de Cristo, ele descreve com impressionante precisão o sofrimento do Messias. O Salmo começa com um grito que ecoa na eternidade: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras são pronunciadas pelo próprio Jesus na cruz. Não são palavras simbólicas, são reais, profundas, são dolorosas, e é o clamor do Filho de Deus ao seu Pai, que para resgatar-nos permitiu que o seu Filho fosse morto na cruz. Aqui vemos algo que vai além da dor física. Jesus experimenta o abandono de Deus. Ele sente o peso da separação. Ele carrega sobre si algo que nunca havia sido experimentado: o peso do pecado de toda a humanidade. O Salmo continua descrevendo o desprezo, dizendo: todos os que me veem caçoam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, e ainda repartem as minhas roupas entre si e tiram sorte pela minha túnica. Essas palavras se cumprem literalmente em João 19. Os soldados zombam, dividem suas roupas, tratam o Filho de Deus com desprezo. Mas precisamos entender, isso não é apenas uma tragédia humana, é o cumprimento do plano de Deus para tirar o pecado do mundo, para mostrar que o pecado foi vencido pelo próprio Deus. Agora é possível entender perfeitamente a promessa feita por Deus a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. Quem quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Lá diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Essa esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Este evangelho anunciado a Adão e Eva quando estavam ainda no paraíso
em Cristo se cumpre e nos mostra e revela a imensidão da gravidade que o pecado trouxe ao mundo, mas também revela a imensidão da alegria que a morte de Jesus nos concede: perdão dos pecados, vida e salvação. O pecado nos separa de Deus, e na cruz Jesus assume essa separação para nos reunir novamente ao nosso Deus. O pecado é tão grave que exige esse tipo de sofrimento, e isso deve nos levar a uma reflexão sincera. Não podemos brincar com o pecado, não podemos abrir mão daquilo que é correto por conveniência minha ou de alguém que eu assim tanto gosto. O pecado destrói vidas, destrói famílias, destrói a alma, endurece o coração, cega os olhos espirituais e afasta o ser humano de Deus. Tiago também escreveu a respeito dizendo: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. Por sua vez, o profeta Isaías, no capítulo 53, nos oferece uma das descrições mais profundas da obra de Cristo. Diz o texto: mas ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Aqui está o coração do Evangelho: substituição. Jesus não sofre por acaso, ele sofre por nós. Cada pecado cometido por mim e você foram carregados, jogados sobre Cristo na cruz. Cada falha, cada rebeldia, tudo isso foi colocado sobre ele. Isaías ainda continua: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Isso significa que a nossa cura espiritual veio através do sofrimento de Jesus. E mais, o Senhor fez cair sobre ele o castigo por causa dos pecados de todos nós. Tudo isso Isaías nos lembra. Aqui vemos a ação direta de Deus. Não foi apenas a maldade humana que levou Jesus à cruz, foi o próprio Deus que colocou sobre ele o peso do pecado do mundo. E Jesus aceita isso voluntariamente. Diz o texto que foi maltratado e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele é como um cordeiro que vai para o matador, silencioso, submisso, determinado. Isso revela a perfeição do seu sacrifício. Ele não questiona, ele apenas obedece. E isso deveria também nos servir de exemplo. Quando a palavra de Deus nos orienta, deveríamos ficar quietos e não dizer: será que não dá para fazer por aqui ou por aqui? Quantas vezes nós tentamos fugir daquilo que Deus quer de nós? Jesus foi submisso, silencioso, determinado a cumprir a vontade de Deus. E nós, pela fé em Cristo Jesus, também devemos ser assim: aceitar a sua palavra como sendo irresistível, como sendo aquela palavra que não pode ser rejeitada, como sendo aquela palavra que deve ser seguida cegamente, pois ela nos dará a vida eterna. Jesus não foi forçado, ele se entregou. Jesus suportou por amor a nós e por nós morreu. Nessas horas é preciso que nós nos questionemos: como somos valiosos? Dinheiro nenhum nos daria a oportunidade do nosso resgate. Prova disso é que Deus fez por nós, morrendo por pecadores. Em Cristo Jesus, Deus revela o grande preço, o sangue precioso do Senhor. Quanto vale uma gota do sangue de Deus? Mas também nesta hora devemos dizer: que miserável sou eu que me vendi por uma mentira de Satanás. Com isso fico alerta: cuidado
Cuidado com as aparências de bondade que o mundo oferece. Cuidado, é preciso cuidar e examinar tudo à luz das Escrituras. A carta aos Hebreus nos ajuda a entender o interior desse sofrimento. Nos dias em que viveu aqui na terra, Jesus fez orações e pedidos com fortes gritos e lágrimas. Jesus não foi um herói insensível, ele sentiu profundamente aquilo que nós merecíamos. Ele orou, chorou, ele sofreu, mas mesmo assim ele permaneceu obediente. Diz o texto, ele aprendeu a ser obediente por meio dos seus sofrimentos. Isso significa que ele levou a obediência até um limite extremo, e essa obediência tem um resultado glorioso. Diz o texto, assim ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele foi perfeitamente obediente. Onde Adão falhou, ele venceu. Ele foi aquele que resolveu o nosso problema. Onde nós falhamos diariamente, ele permaneceu fiel. Onde nós desistimos de perseverar, ele foi até o fim por amor de nós. E no Evangelho de João vemos os acontecimentos da crucificação, mostrando exatamente aquilo que Jesus fez em nosso favor. Jesus carregou a sua cruz e saiu para um lugar chamado Gólgota, lugar do caveiro. Ele carrega a cruz. Ele não diz, resolvam, ajeitem as coisas amadas, depois eu vou fazer uma ceninha. Não, ele assume do começo ao fim o seu trabalho e não desiste. Utilizar do martelo cortaram a carne divina, os pregos atravessaram as mãos e os pés, seu corpo é levantado. Ele é exposto à vergonha e à dor. Então, no momento final, ele diz: quando acabou de tomar o vinho, Jesus diz: está terminado, e morreu. Ou uma palavra que a gente já usou várias vezes aqui, tetelestai, está consumado. Ou seja, ninguém mais precisa fazer alguma coisa para conseguir os méritos, pois estes Cristo já conquistou para nós. Isso implica diretamente no meu viver. Significa que eu não vivo mais para fazer as coisas e que então Deus deva gostar de mim, mas eu vivo e faço as coisas porque Deus já gosta de mim, então reflito este amor de Deus na minha vida, nas minhas ações. Isso tem uma consequência muito interessante na nossa vida prática. Quando eu faço alguma coisa por alguém, sou generoso, gentil, eu não faço isso porque vou me aparecer, mas eu faço porque Deus já fez isso tudo por mim. É um reflexo deste amor de Deus. Isso também me faz pensar uma outra coisa: como é que tem sido a minha vida na sociedade, como é que tem sido a minha vida lá fora? Eu tenho vivido mostrado que Deus habita em mim, ou tenho sido aquele que ainda quer conquistar algo para que Deus goste de mim? Cuidado para não ser iludido, achando que você pode agradar a Deus com as suas obras. Não tem como. Agradamos a Deus confiando na obra redentora do Senhor Jesus. Está terminado. Essas palavras são a chave para entendermos tudo. Está terminado. A dívida está paga, o sacrifício foi completo, a obra foi concluída. Nada precisa ser acrescentado. Não há espaço para mérito humano. Na sociedade, é bem verdade, para o desenvolvimento das nossas atividades, precisamos mostrar capacidade, habilidade, para que possamos, mostrar que o nosso trabalho é fruto da nossa competência. Mas agora, com relação às coisas da salvação, nada disso tem utilidade. Apenas crer no Senhor Jesus. Por isso te convido a imaginar a cena de um tribunal. Um homem está sendo julgado, as provas contra ele são incontestáveis, ele é culpado, a sentença é justa: condenação. Não há defesa possível, não há argumento que o salve, mas então algo inesperado
acontece. Alguém se levanta e diz: eu assumo a culpa, eu pago a pena. E o juiz então diz: bom, alguém precisa pagar. Se tu queres fazer isso por livre e espontânea vontade, aceita e libera o condenado. O culpado é declarado livre, não porque era inocente, mas porque o outro tomou o seu lugar. Nós éramos culpados, a condenação era justa, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele recebeu a sentença que era nossa, e por isso nós somos livres agora para servir ao nosso Deus. Por isso aqui precisa ser dito algo muito importante e com clareza. O maior perigo não é apenas o pecado, é rejeitar o sacrifício de Jesus. A cruz não afasta de nós o nosso pecado, mas ela nos mostra que o pecado foi vencido por Cristo. Agora, em Cristo nós temos o perdão gratuito de todos os pecados. Por isso, não rejeite aquilo que Jesus fez por você. A cruz é suficiente para todos, mas só é eficaz para aqueles que creem. Ignorar Cristo é permanecer na condenação, e isso tem consequências eternas. E agora também é preciso que se diga com clareza: não adianta você se justificar, ninguém é desculpável. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 19 a 20: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, essa sua natureza divina, tem sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Por isso o pecado é tão perigoso, e temos que ficar ligados a Cristo do começo ao fim, visto que sem Jesus o pecado nos destrói nesta vida, mas também compromete a nossa eternidade. Não se desespere, mesmo sabendo que o pecado é terrível. Não se desespere. A mensagem da cruz também é uma mensagem de esperança. Mesmo na iminência da morte, ainda pode haver salvação. Isso nos lembra que a graça de Deus alcança até os últimos milésimos de segundo da nossa vida para nos salvar. É o desejo de Deus, mas isso não deve ser uma condição para não dizer: bom, então eu vou viver uma vida desenfreada, no momento que eu estiver prestes a morrer, eu vou pedir perdão e está tudo resolvido. Não devo considerar assim. Devo levar a vida com serenidade, para que quando chegar a hora derradeira, eu esteja em paz e em segurança. Por isso, em vez de colocar a sua segurança em coisas passageiras, como dinheiro, saúde, posição social, capacidade profissional, coloque a sua esperança no Senhor Jesus. Pois essas coisas do mundo, todas elas vão desaparecer. A única segurança verdadeira está em Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Salvador completo, Ele é a única esperança segura para a vida e para a eternidade. Queridos irmãos, hoje olhamos para a cruz, que é o centro da nossa fé, da nossa esperança, pois ali o nosso Salvador morreu em nosso favor. Vemos na cruz o peso do pecado, vemos na cruz quão profundo também é o amor de Deus por nós, vemos o sacrifício perfeito de Jesus. Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós, Ele venceu por nós, e ao dizer: está terminado, Ele declarou que tudo está pronto. Agora a salvação é oferecida para cada um de nós. Receba-a pela fé, não pelas suas obras, mas com a confiança daquilo que Deus já fez por você. Confie em Cristo, abandone o pecado e viva na clareza de que por causa de Jesus você
está seguro, hoje e para sempre. Amém.